A Bíblia. Etíope é a Bíblia mais antiga. O exemplar mais antigo da Bíblia, Etíope, completo em termos de Gênesis e Apocalipse, data do século XIV. Trata-se de um raro manuscrito bíblico ortodoxo, etíope, escrito à mão na língua litúrgica sagrada da Etiópia. A palavra escrita era de suma importância. Sim, porque sabe, você tem todos aqueles livros, a Bíblia, os diferentes evangelhos e tudo mais, com que as pessoas estão bastante familiarizadas. Mel Gibson, o homem que gastou mais de 12 anos e mais de 30 milhões de dólares do próprio bolso para criar. A Paixão de Cristo, amplamente considerado um dos filmes bíblicos mais meticulosamente pesquisados agora, voltou sua atenção para algo ainda mais provocativo. Recentemente, ele falou sobre uma versão da Bíblia que inclui 22 livros adicionais, não encontrados na maioria das igrejas ocidentais. Sua afirmação é direta. A Bíblia etíope contém textos que descrevem ensinamentos de Jesus após a ressurreição, escritos que, segundo ele, foram removidos das escrituras ocidentais, muito antes de a maioria dos cristãos sequer saber de sua existência. Essas passagens supostamente abordam o fim dos tempos, advertências sobre falsas igrejas construídas em seu nome, e um fogo purificador destinado a distinguir a fé genuína de uma mera demonstração de força. Gibson classificou isso como uma das revelações bíblicas mais significativas que o mundo ocidental continua a ignorar. E ao ouvir o que se diz estar contido nesses textos, fica claro por que eles geram tanto debate. Quando o cristianismo ainda estava em seus primórdios, para a maioria dos leitores modernos, a Bíblia parecia fixa e estável, finalizada um único livro com um índice claro. Mas nos séculos imediatamente posteriores à vida de Jesus, o cristianismo não tinha nada a ver com isso. Ainda não existia uma Bíblia universal, nem uma lista consensual de textos sagrados, compartilhada por todas as comunidades cristãs. Em vez disso, os primeiros crentes viviam em um período de formação ativa, no qual a história de Jesus ainda estava sendo escrita, copiada, traduzida e interpretada em diferentes partes do mundo. Em cidades como Antioquia e Alexandria e Roma, as igrejas trocavam cartas. Evangelhos, escritos proféticos e reflexões teológicas. Missionários itinerantes levavam pergaminhos de uma congregação para outra. Escribas copiavam cuidadosamente os textos à mão, às vezes acrescentando comentários nas margens para explicar passagens difíceis. E como cada manuscrito tinha que ser reproduzido manualmente, a disseminação desses escritos dependia inteiramente de redes humanas, professores, comerciantes, peregrinos e monges que transportavam os textos através de desertos, portos e rotas de caravanas. O cristianismo estava se expandindo ao longo dos mesmos corredores comerciais que ligavam o mundo mediterrâneo, a Arábia Pérsia e África Oriental. Alguns escritos se espalharam rapidamente e ganharam autoridade entre várias igrejas. Outros permaneceram regionais valorizados dentro de uma única comunidade, mas raramente vistos em outros lugares. E alguns simplesmente desapareceram com o tempo. Esse lento processo de reconhecimento não aconteceu da noite para o dia. Ele se desenrolou ao longo de gerações de debates, ensinamentos e discordâncias sobre quais textos realmente capturavam a mensagem do movimento cristão primitivo. No final do século IV, bispos e teólogos influentes do mundo romano começaram a promover listas específicas de livros que, em sua opinião, deveriam definir o cânone cristão. Concílios como o de Laodiceia, no século IV, e encontros posteriores em Roma e Cartago desempenharam um papel importante na formação da biblioteca bíblica emergente, utilizada em grande parte do mundo mediterrâneo. Mas essas discussões refletiam principalmente as preocupações das igrejas dentro da esfera imperial romana. E o cristianismo, naquela época, já havia se espalhado muito mais. Além das fronteiras do império, outras comunidades cristãs estavam silenciosamente desenvolvendo suas próprias tradições de escrituras e culto. Um dos exemplos mais notáveis surgiu no reino de Aksum, localizado no que hoje são a Etiópia e a Eritreia. Aksum não era um posto avançado da civilização. Era um poderoso reino comercial, com ligações ao Mar Vermelho e à Arábia e ao Mediterrâneo Oriental. Por meio dessas redes, o cristianismo chegou cedo, tradicionalmente, associado ao trabalho missionário de Frumentius, no século IV, que mais tarde se tornou o primeiro bispo de Aksum.
Quando o cristianismo se estabeleceu oficialmente na região, a igreja etíope já havia começado a formar sua própria cultura literária e teológica. Os textos foram traduzidos para o Ge'ez, uma antiga língua semítica, que se tornaria a língua sagrada do cristianismo etíope. Monges copiaram manuscritos em mosteiros nas montanhas e os preservaram em bibliotecas cuidadosamente protegidas. Com o tempo, sua coleção de escritos sagrados expandiu-se numa direção que o cristianismo ocidental não seguiria. Em vez de restringir a lista de livros, a igreja etíope preservou uma tradição escriturística muito mais ampla. O resultado foi um cânone bíblico contendo 81 livros, não um suplemento, não um apêndice, mas uma biblioteca completa de escrituras, moldada por séculos de preservação, tradução e devoção. E dentro dessa biblioteca ampliada, estavam textos que influenciariam profundamente a forma como os cristãos etíopes entendiam a história de Jesus, situando sua vida, não apenas na história da Judéia do século I, mas dentro de uma narrativa cósmica muito mais antiga, que remonta aos primeiros capítulos da história da humanidade, os livros que nunca desapareceram. Muitos leitores no Ocidente estão familiarizados com a breve referência bíblica a um homem chamado Enoque. No livro de Gênesis, a descrição é notavelmente curta. Enoque andou com Deus, depois deixou de existir, porque Deus o levou apenas algumas linhas, e então a história continua. Mas, na tradição bíblica etíope, essa figura misteriosa se torna o narrador central de uma enorme obra visionária, o livro de Enoque. Em vez de aparecer brevemente no início do Gênesis, Enoque torna-se testemunha de eventos cósmicos, que se desenrolam muito antes do nascimento de Jesus. O texto descreve jornadas extraordinárias por reinos celestiais, encontros com anjos e revelações sobre a estrutura oculta do universo. Nessas visões, Enoque vê os movimentos das estrelas, os limites do céu e da terra e o desenrolar do destino da humanidade. Mas talvez o elemento mais marcante apareça em uma série de cenas proféticas que descrevem uma misteriosa figura futura conhecida como o Filho do Homem. Esse título aparece repetidamente ao longo dos evangelhos quando Jesus fala de si mesmo. No entanto, sem o contexto preservado em Enoque, muitos leitores modernos não percebem o quão antiga e carregada de significado essa frase pode ter sido. Nas visões de Enoque, o Filho do Homem é retratado como uma figura poderosa sentada ao lado do Ancião de Dias, investido de autoridade sobre o julgamento, a restauração e a renovação final da criação. Para os leitores etíopes, essa conexão transforma drasticamente a maneira como o Novo Testamento é compreendido. Em vez de ver Jesus como uma figura cuja importância surge repentinamente na Judéia do século I, os evangelhos são lidos como o cumprimento de um papel descrito, séculos antes em visões proféticas. Outra obra importante preservada no cânone etíope é o Livro dos Jubileus. Às vezes chamado de Gênesis Menor, escrito na Antiguidade e preservado de forma mais completa na tradição etíope. Jubileus reconta as histórias de Gênesis e Êxodo, mas as organiza de acordo com um intrincado calendário sagrado. A criação dos patriarcas, a história inicial de Israel. Cada evento é cuidadosamente inserido em uma linha do tempo estruturada que enfatiza a ordem divina, guiando o desenrolar da história. O livro também reflete antigas tradições judaicas que circulavam durante o período do Segundo Templo, oferecendo uma visão da cosmovisão que existia na época em que o cristianismo surgiu. Para os leitores etíopes, essa cronologia ampliada reforça uma ideia poderosa. A história não é aleatória. Ela se desenrola segundo um padrão divino. Dentro dessa estrutura, a vida de Jesus não é simplesmente um momento isolado que surge repentinamente na história. Torna-se a continuação de uma história muito mais antiga, que vinha se desenvolvendo há gerações. Esses textos não introduzem novos personagens na narrativa do Evangelho, mas ampliam drasticamente o contexto cósmico que a envolve. De repente, o Novo Testamento não parece mais o início do drama. Em vez disso, ele se apresenta como o ponto de virada em uma história que já vinha se desenrolando há séculos, o Jesus além da arte ocidental. Quando a maioria das pessoas imagina Jesus, a imagem que vem à mente é surpreendentemente recente. Cabelos castanhos longos, pele clara, traços europeus suaves. Esse retrato não surgiu no século I. Ele emergiu gradualmente ao longo de séculos de pintura e escultura europeias.
Os artistas interpretaram a história através de suas próprias lentes culturais. Com o tempo, essa tradição visual tornou-se tão familiar que muitas pessoas presumiram que ela refletia a realidade histórica. Mas o cristianismo etíope preservou uma herança artística e textual muito diferente. Nos manuscritos etíopes e nas tradições da igreja, Jesus é consistentemente retratado como um homem cuja aparência reflete a geografia do Oriente Médio e da África. As descrições enfatizam a tez mais escura, a textura do cabelo semelhante à lã, e os olhos descritos como intensos e radiantes. Essas características ecoam a linguagem encontrada no livro do Apocalipse, onde o Cristo ressuscitado é descrito usando imagens de bronze, fogo e luz flamejante. Para os cristãos etíopes, isso não era uma tentativa de reinterpretar a história do Evangelho. Era simplesmente a compreensão natural de um homem nascido no Antigo Oriente Próximo. Na tradição etíope, Jesus também está profundamente ligado ao simbolismo real. A expressão Leão de Judá carrega ressonância tanto teológica quanto histórica. A tradição etíope traça conexões espirituais entre a linhagem bíblica de Davi e a antiga relação entre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Textos como o Quebra Nagast descrevem a transmissão da herança sagrada entre Israel e a Etiópia. Seja interpretada historicamente ou simbolicamente, a narrativa reforça uma ideia poderosa. Analisando a história de Jesus nunca se restringiu a uma única região. Ela pertenceu a uma rede de culturas que se estendia pela África e pelo Oriente Médio. Na Etiópia, essa herança permaneceu visível na arte e na liturgia e nas escrituras. O que significa que a imagem de Jesus familiar na cultura ocidental é apenas uma interpretação entre muitas. E em alguns lugares, nunca foi a dominante. Manuscritos que sobreviveram ao colapso de impérios. Durante séculos, os estudiosos ocidentais presumiram que muitos manuscritos etíopes deviam ter sido cópias de textos europeus posteriores. A suposição parecia lógica. A maioria dos historiadores acreditava que a produção sofisticada de livros cristãos surgiu principalmente do mundo bizantino e posteriormente do mundo europeu medieval. Mas a análise científica moderna produziu uma descoberta surpreendente. Os Evangelhos de Garima, preservados em um mosteiro etíope no alto das terras altas do norte, são agora reconhecidos como alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que existem. A datação por radiocarbono, realizada por pesquisadores, situa esses textos notáveis em algum momento entre os séculos IV e VII, um período em que o próprio cristianismo ainda estava em evolução e definindo sua identidade no mundo mediterrâneo. Isso significa que esses manuscritos foram criados pouco depois do início das primeiras discussões sobre o cânone bíblico. Os Evangelhos de Garima não são apenas antigos, são visualmente extraordinários. Suas páginas exibem pigmentos vívidos, azuis índigo profundos vermelhos quentes e brilhantes dispostos em composições intrincadas. Molduras arquitetônicas elaboradas circundam as famosas mesas do cânon Eusébio, enquanto os motivos decorativos apresentam pássaros, plantas e padrões geométricos que refletem as tradições artísticas da África Oriental, em vez das greco-romanas. Essa linguagem visual revela algo profundamente importante. O cristianismo etíope não era um posto avançado distante, que copiava passivamente a teologia de outros lugares. Era uma cultura intelectual e artística sofisticada, que interpretava a narrativa do Evangelho através de suas próprias tradições, estética e imaginação teológica. E a geografia desempenhou um papel crucial na preservação desse patrimônio. Muitos mosteiros etíopes estavam localizados em regiões montanhosas remotas, acessíveis apenas por trilhas íngremes, escavadas em penhascos. Essas comunidades isoladas tornaram-se verdadeiros tesouros naturais para manuscritos, protegendo-os de guerras, invasões e das amplas reformas institucionais, que mais tarde remodelaram o cristianismo em toda a Europa. Em outras palavras, enquanto o cristianismo ocidental refinava a doutrina por meio de concílios, políticas imperiais e movimentos reformistas posteriores, o cristianismo etíope preservava silenciosamente antigas tradições dentro de mosteiros nas montanhas, onde o tempo passava muito mais lentamente. Os Evangelhos de Garima, portanto, funcionam como algo verdadeiramente notável. Não são apenas um manuscrito raro, mas uma cápsula do tempo dos primeiros séculos do cristianismo.
Um vislumbre de como a história do Evangelho poderia ter sido vista soado e vivenciado antes que séculos de consolidação teológica remodelassem o mundo cristão. O pano de fundo cósmico da narrativa evangélica. Uma das características mais distintivas do cânone etíope reside na inclusão de narrativas cosmológicas detalhadas. No centro dessa visão de mundo encontra-se o Livro de Enoque. Segundo esse texto antigo, um grupo de seres angelicais, conhecidos como os Vigilantes, desceu à Terra e introduziu conhecimentos proibidos à humanidade. Eles ensinaram guerra, metalurgia, feitiçaria práticas que desestabilizaram a ordem natural. Sua rebelião resultou na disseminação do caos pelo mundo. Nas visões de Enoque, as consequências dessa corrupção reverberam através das gerações. A história da humanidade se vê envolvida em uma luta entre a ordem divina e o conhecimento destrutivo. Nesse contexto, o título Filho do Homem assume um significado enorme. A figura que Enoque descreve não é meramente um mestre. Ele é retratado como um juiz e restaurador que, em última instância, confrontará as forças que distorceram a criação. Quando os cristãos etíopes leem os evangelhos, ouvem ecos dessa narrativa mais antiga. Cada vez que Jesus se refere ao Filho do Homem, isso ressoa com a antiga iconografia preservada nas visões de Enoque. Isso não substitui os ensinamentos encontrados no Novo Testamento, mas expande dramaticamente a escala cósmica da história. A vida de Jesus se torna o momento em que uma figura há muito esperada finalmente entra para a história. Sua missão não é simplesmente instrução moral, mas sim restauração. Um ponto de virada em um drama que começou muito antes do século I. Uma fé que se recusou a simplificar. A Igreja Ortodoxa Etíope se autodenomina Tewahedo, que significa unidade ou união. O termo se refere à crença de que a natureza divina e humana de Cristo coexistem em uma realidade unificada. Mas o conceito também reflete a forma como o cristianismo etíope interpreta as Escrituras. Em vez de dividir a história em eras separadas de lei e graça, a tradição etíope frequentemente vê uma continuidade entre elas. Rituais antigos, simbolismo do Antigo Testamento, ensinamentos do Novo Testamento, tudo faz parte de uma única narrativa em constante desenvolvimento. A Arca da Aliança, por exemplo, ocupa um lugar central no imaginário religioso etíope. Segundo a tradição etíope, registrada no Quebra, na Agastá, a Arca acabou repousando na cidade de Ashun. Seja interpretada histórica ou simbolicamente, a Arca representa a presença física da santidade divina entre a humanidade. Na teologia etíope, Jesus é frequentemente descrito como a plenitude dessa presença sagrada. Assim como a Arca outrora continha, as tábuas da lei, o corpo de Cristo é visto como contendo a plenitude da realidade divina. Essa ideia reforça um estilo de adoração profundamente sensorial. A liturgia etíope inclui cânticos, tambores e movimentos rituais. A fé não é tratada como uma filosofia abstrata. Ela é vivenciada como algo tangível e poderoso. Uma presença, uma força. Uma continuidade que se estende desde as primeiras tradições bíblicas até os dias atuais. A questão que permanece é, quando as pessoas falam sobre a Bíblia, muitas vezes imaginam um único livro unificado. Mas a história conta uma história mais complexa. O cristianismo se espalhou pelos continentes muito antes que instituições centralizadas pudessem definir suas fronteiras. As comunidades traduziram textos, preservaram tradições e interpretaram a história de Jesus através de suas próprias experiências culturais e históricas. Na Etiópia, esse processo produziu uma das tradições bíblicas mais singulares da Terra, um cânone de 81 livros manuscritos antigos, como os Evangelhos de Garma. Textos como Enoque e Jubileus que expandem o contexto cósmico do Novo Testamento. E uma visão de Jesus que reflete a geografia e a história do Antigo Oriente Próximo e da África, em vez dos ateliês de arte da Europa renascentista. Nada disso substitui a narrativa familiar dos evangelhos, mas nos lembra de algo que é fácil esquecer. A história do cristianismo nunca foi escrita em um único lugar. Ela se desenvolveu através de línguas, culturas, montanhas e desertos. E por vezes, as tradições que sobreviveram mais longe dos centros de poder preservaram perspectivas que o resto do mundo mais tarde esqueceu. O que nos leva de volta à pergunta que deu início a esta jornada.
O que acontece quando uma crença se espalha mais rápido do que as instituições que tentam organizá-la? A Bíblia etíope pode oferecer uma possível resposta. Às vezes, a memória de uma fé persiste silenciosamente em lugares onde ninguém pensou em procurar. E quando essas tradições finalmente retornam ao debate global, elas nos desafiam a enxergar uma história familiar sob uma perspectiva completamente diferente. Se você quiser explorar mais capítulos ocultos da história como este, inscreva-se no canal. E conte-nos nos comentários. Você acha que a tradição bíblica etíope preserva um vislumbre mais próximo do cristianismo primitivo? Ou simplesmente um caminho diferente que a fé percorreu ao se espalhar pelo mundo antigo? Porque às vezes, os maiores mistérios da história não são as histórias que desapareceram, são aquelas que sobreviveram silenciosamente.